quem me mandou esse vídeo aqui foi a Verônica. A Verônica do Faxina Boa. Ela me mandou. Esse vídeo é um tempinho já, uns 3 anos. Vamos ver aqui. Então não é sobre mim, é sobre todas as pessoas que trabalham em algo que não é bem visto pela sociedade. Terapia. Ter-a-pia. Ter-a-pia. Você tem a pia. Você terapia na pia. Terapia. Poesia urbana. Ver de perto. Ver de perto. Febre amarela. Fé em amar ela. Febre por ela. Veracidade. Ver a cidade. Vera cidade. Contato aí de shows. Liga aí no DDD 11. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei no telemarketing, porque na minha cabeça era rápido, fácil e tranquilo. Muito errado. E aí... Inclusive, telemarketing é uma das categorias mais precarizadas de trabalho que existe, viu? Cara, se tem uma categoria de trabalhadores que come o pão que o diabo amassou, essa categoria é o telemarketing. Que pariu. É sinistro, velho. Ganha muito mal, o ritmo de trabalho é insano, tem hora marcada para ir no banheiro, tem 15 minutos de almoço, tá maluco. Eu trabalhei por muito tempo no call center até que uma das empresas onde eu trabalhava faliu. E é sempre assim, as empresas, mano, não pagam nada, é exploração, mano, sinistra, sinistra. Aí fale e deixa todos os trabalhadores na rua e o cara pega a grana dele e um abraço. E na falência da... Sindicato? Tem sindicato, chama Sintratel, sindicato. Sindicato dos Trabalhadores do Telemarketing. Inclusive, para quem quiser conhecer mais, tem um coletivo que atua junto ao Partido Comunista Brasileiro, o coletivo Rebeliões de Havaia. Se você aí é do telemarketing e quiser conhecer, dar aquela ajudada, conheçam aí esse coletivo Rebeliões de Havaia. Da empresa, eu acabei perdendo a casa onde eu morava. Quando eu fui morar com os meus filhos num daqueles cortiços ali na região do Tatuapé, a gente dividia um espaço com mais 40 pessoas. Que pariu! Lá não tinha banheiro, não tinha uma pia, uma coisa pra gente, era tudo coletivo. E aí quando eu fui pra lá, muito rapidamente eu desenvolvi a síndrome do pânico e eu comecei a ter umas crises de ansiedade e depressão. E depois eu fui... E olha só que coisa, né, gente? Que loucura. Várias dessas questões de saúde mental estão diretamente atreladas às condições materiais que a gente vive, né? Como elas estão dispostas. Isso é muito importante, sabe? Para a gente não colocar o adoecimento psíquico numa conta meramente neurológica, meramente biológica, né? Como só um desequilíbrio químico. Mas o quanto as condições sociais, as condições materiais afetam diretamente a forma como a gente percebe o mundo enquanto sujeito e como a gente é afetado pelo mundo, sabe? O quanto a ansiedade está relacionada, por exemplo, ao não saber se vai comer, ao não saber se vai pagar aluguel, ao não saber se vai conseguir viver. Tá maluco. Internada numa clínica psiquiátrica. Nossa, bicho. Quando eu saí da clínica, eu pensei, cara, nunca mais eu vou voltar pro call center. E aí eu resolvi dormir na casa de uma amiga pra gente conversar, falar merda, mas eu sou meio enjoadinha. E aí na casa da minha amiga tava meio zona, assim, a gente foi conversando e eu fui limpando. Eu terminei de limpar a casa dela e ela falou assim, você se ofende se eu te pagar? E aí ela me deu tipo R$150. Não é nem um pouco ofensivo porque eu tinha R$1 no banco. E aí eu passei a noite pensando naquilo. Falei, cara, se todos os dias eu ganho 150 pau, nunca mais eu vou atender telefone na minha vida. E aí eu fui fazendo para outras amigas. De repente, já tinha ido na casa de várias pessoas e eu precisava divulgar aquilo para os outros, porque eu realmente queria ter mais clientes e queria, de fato, trabalhar fazendo faxina. E aí eu não sabia como fazer, mas falei, vou fazer um post lá no meu Facebook. Quando eu fui olhar, tem vários grupos de meninas que oferecem serviços na internet, que todo mundo fala de um jeito muito triste. Eu tô fazendo faxina porque eu não tenho outra opção. E aí eu resolvi que eu ia anunciar de outra forma. Então eu usei cartazes dos filmes e das séries que eu gosto, fiz umas montagens, então era a minha cara no lugar da cara da Uma Thurman, no Kill Bill, a minha cara no lugar da Piper, do Orange is the New Black.
de Star Wars, de Dr. House. E nos textos eu sempre deixava muito claro, assim, de que esse é o meu trabalho, por quê? Porque eu sou boa nisso e porque eu gosto do que eu faço. O post foi extremamente... A diferença, né? Mas é isso, como essa necessidade produziu isso, e que bom que a Verônica conseguiu, né, fazer esse caminho, que bom que deu bom em relação a isso, né? Que bom, muito bom isso, né? E uma pena pensar que esse tipo de dinâmica, ele ainda é muito reduzido para a grande maioria das pessoas que acaba fazendo esses trabalhos por não ter mais outra opção, né? Porque não vê outra opção. Compartilhado. Porque é um trabalho muito desgastante, né? É um trabalho que fisicamente é muito desgastante. É isso. E aí eu percebi que aquela repercussão toda me dava espaço para contar um pouco de como era o meu trabalho usando a internet outra vez. E aí eu criei a página do Faxina Boa para contar do meu trabalho e do meu dia a dia. E aí eu comecei a escrever pequenas crônicas das coisas divertidas, das coisas horrorosas, sempre usando do humor, porque... sei lá, né, de difícil já basta a vida, eu sempre conto de um jeito engraçado. Às vezes é uma situação muito bosta, mas eu conto rindo, assim. É muito comum a pessoa pensar, se ela tá fazendo isso, é porque ela não tem capacidade de fazer outra coisa. Então, eu percebo que as pessoas até se ofendem quando eu demonstro que não, eu faço isso porque eu gosto, e que eu tenho um conhecimento sobre várias coisas. As pessoas, elas assumem que você é burra porque você trabalha num serviço doméstico. E aí, sei lá, se eu conversar sobre filosofia, se eu conversar sobre economia, se eu conversar sobre a situação política, se eu falar pra pessoa que eu falo 2 línguas, a pessoa fica meio assim, ela acha estranho, e ela fala, então por que você faz isso? Porque é o meu trabalho, porque eu gosto, porque ele sustenta a minha família. Então, sim, as pessoas veem isso. Já teve a situação do cara que no prédio ele veio conversar comigo, todo assim. E eu falei que... ele perguntou qual andar eu morava. E aí eu falei, eu não moro aqui, eu só vim trabalhar, eu sou faxineira. E aí ele começou a rir e falou, mas você tá falando isso pra me zoar. E aí eu fiquei meio assim, por quê? Preconceito de classe falou, foda. Você não tem cara de faxineira, Nossa. né? E aí eu falei... não sei o que é a cara de faxineira, mas eu sou faxineira sim, e você está envergonhado porque você chavecou uma faxineira. E aí o cara não sabia mais onde colocava a cara, e ele ficou muito sem graça e desceu e, sei lá... constrangimento correto, camarada Verônica. Correu como se não houvesse amanhã. Assim. E então é isso, as pessoas realmente, elas veem como uma pessoa inferior, tanto que a gente não tem nome, né? É a tia que limpa. Cara, real, 100% real. É importante a gente também pensar que tem toda uma carga histórica envolvida nisso, né? Tem 2 pontos que são bastante problemáticos nisso tudo, né? O primeiro deles é que o trabalho doméstico ele sempre foi visto como um não trabalho, né? Ele está muito mais num campo do cumprimento de uma suposta obrigatoriedade feminina, né, sobretudo, e portanto não é encarado como um trabalho, né? É o que a gente chama de jornada dupla, né? Então muitas vezes a mulher vai trabalhar, tem um emprego fixo estável, e quando volta para casa ela tem a outra carga de trabalho, que é cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? Então é uma reprodução da dinâmica da economia capitalista, de um processo de exploração, que é o que a Silvia Federici chama de trabalho não remunerado, né? Ela tem inclusive um livro muito bom sobre isso, que chama O Patriarcado e o Salário. Um livro muito, muito bom. E tem um outro ponto que é o quanto existe também um recorte histórico e de raça, né? Porque no recorte histórico a gente tem a escravidão operacionalizando como um método de trabalho voltado praticamente exclusivamente para as escravas que faziam funções domésticas, né? Então você tem essa separação de classe e raça muito demarcada, muito delimitada, né? Tipo, a sinhá branca que mora na casa grande é quem é servida pela empregada, que geralmente é negra, mora na periferia, etc e tal. Essa dinâmica, ela opera ideologicamente na cabeça de todo mundo, que faz com que o Brasil seja um país que tenha, por exemplo, uma atrocidade, que é o elevador de serviço. Não que o elevador de carga não seja um problema, mas quando você vai para um prédio e você é funcionário, você é obrigado a pegar o elevador de serviço. Por quê? Porque a tua posição social de trabalho te difere, né, de outra pessoa. Te coloca como outra pessoa. Exatamente, quarto de empregada, né?
Tem um outro nome chique que eles usam, né? Não é quarto de empregada, não é ambientação, como é que é o nome? Esqueci. Dependência. Dependência da... Isso, perfeito. Dependência completa de empregada. Dependência, não é quarto, é dependência, sabe? Então é toda uma lógica que se reproduz nisso, que é o que a Verônica tá falando. Você tem um recorte de gênero que é gigantesco, que é muito forte, que tem tudo a ver da forma como o patriarcado está estruturado dentro da economia capitalista. E você tem ainda um recorte histórico de raça nesse processo, né? A compreensão que o trabalho doméstico é um trabalho menos valorizado, menos importante, né? Por isso que isso gera essa coisa de não. Ei, empregado tem que pegar elevador de serviço, né? É quase coloque-se no seu lugar, sabe? É bem essa dinâmica, bem essa dinâmica. Não, é isso. É o retrato da Dona Máxima e Jaqueline em si a bolsa. Perfeito comentário, Vinícius Chagas. Perfeito. Simplesmente perfeito. Eu acho que não existe subemprego a partir do momento que você está fazendo uma coisa que outra pessoa não consegue fazer. E aí não é porque ela não sabe, não é porque ela pode não querer, ela pode não ter tempo, ela pode não gostar, ou ela pode não saber mesmo. E tem muita gente que não sabe, e eu não soube por muito tempo. Então, cara, se um cara dirige o ônibus e você precisa andar de ônibus, você não precisa, não deve e não pode achar que esse cara é inferior a você. Ele está prestando um serviço que você precisa. E essa pessoa é a sua manicure, o cara que serve a sua bebida na balada, é a pessoa que tira as fotos do seu casamento. São todas as pessoas que prestam serviços e todas elas são maravilhosas. São trabalhadores, né? O mínimo que a gente deve a essas pessoas é respeito e humanidade. É o mínimo. O mínimo, porque a gente sabe que tem muita gente que nem isso provê. Nem isso. Mas é isso, é uma coisa que, fico pensando, né? E acho que a gente tem que bater muito nessa tecla. A gente tem que tratar todas as pessoas com respeito. Com todo o respeito do mundo que elas merecem. É inadmissível que qualquer pessoa, sobretudo um militante comunista, seja uma pessoa mal educada, grosseira, que tenha esse tipo de comportamento com esse tipo de trabalhador. É inadmissível. Inadmissível. Isso não existe. Não existe. Porque para a gente poder se reforçar, né, para a gente poder se identificar enquanto militante comunista, a gente tem que entender que a gente tem um compromisso com a classe trabalhadora. O nosso compromisso com a classe trabalhadora é um compromisso político, um compromisso econômico e um compromisso ético. Um compromisso ético, para que a gente possa implantar uma nova forma de pensar, uma nova ética de ação. A gente precisa tratar os trabalhadores de forma respeitosa, de forma carinhosa, né? Tentar criar pontes de diálogo. Não ser o babaca da balada, sabe? De não... Por favor, obrigado. Gente, one-on-one. Por favor, obrigado. Sabe? Olhar no olho, perguntar o nome, né? Inevitavelmente, para a gente poder pensar numa sociedade socialista, a gente tem que também pensar em formas de como essa ética vai estar disposta. Não é uma questão moralista, é uma questão de ética. Porque o trabalhador ele é tratado de uma certa forma no capitalismo. Ele é pensado de uma certa forma no capitalismo. A gente tem que alterar essa forma se a gente quiser construir uma nova sociedade. Uma nova forma, sabe? Não é só da internet e tal. Nos nossos espaços privados, nossos espaços de trabalho, a gente precisa ter essa conexão. A gente precisa ter esse tipo de ação, de atitude. E não é esperar que o outro faça. Ah, mas o fulaninho não faz. Foda-se que o fulaninho não faz. Se você é você, o fulaninho é o fulaninho. O que ajuda a gente a construir uma ética diferenciada, o que ajuda a gente a construir angariamento para o nosso movimento, é o exemplo, é a prática de como a gente está. Então, toma a iniciativa. As pessoas vão começar a olhar diferente, porque a gente precisa disso. Precisa pensar uma nova ética, tá ligado? Perguntar nome, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que lá. Tudo isso, porque todas essas pessoas são pessoas que estão vivendo situações de opressão, situações de trabalho, situações de exploração. Para que a gente possa construir uma sociedade diferente, a gente tem que pensar uma política diferente, uma economia diferente e uma ética diferente. E é impossível a gente fazer essas coisas sem todas estarem amarradas pelo elemento fundamental, que é a compreensão de que nós estamos no palco da luta de classes e que nós pertencemos à classe trabalhadora. É isso que amarra tudo. É isso que amarra tudo e que faz com que a gente possa perceber que a nossa luta é estrutural. Para valorizar o trabalho das mulheres, para valorizar todas as formas de trabalho. Todas elas, sabe? Para a gente entender que o trabalho doméstico é também um trabalho, que o trabalho do motorista é também um trabalho,
Não é um subtrabalho, é um trabalho, como todos os outros. Ele não merece uma forma de tratamento diferente. A gente tem que lutar para que essas condições desses trabalhos possam ter melhorias, possam ter avanços, para que a gente possa se emancipar, sabe? E não se tornar uma opção de quem não tinha mais nada para fazer. É isso. Basicamente é isso. Você acha muito? Desculpa, falei muito, viu, gente? Perdão aí, todo mundo que tá vendo o corte, eu falei muito, desculpa. Porque eu sou um publicitário, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um prestador de serviço também, cara. Exatamente, tu é um trabalhador. Você achar que um emprego é melhor que o outro. Aí, eu acho que no dia que uma menina falou pra mim que a família dela dizia que ela era a única que tinha dado errado da família porque Olha ela isso. era faxineira. E essa menina me escreveu dizendo que quando ela me vê, ela se sente representada e ela se sente feliz. Porque ela acha que as conquistas que eu tenho, indiretamente, são conquistas dela também. E quando alguém me diz que passou a tratar melhor as pessoas depois de ler os meus relatos, aí eu começo a dar importância pro que eu faço e começo a ver que alguém tem que falar. Alguém tem que falar que a gente trabalha não só pela grana, mas a gente está causando o bem-estar. Eu estou trazendo o bem-estar para uma pessoa. Que isso, né, gente? Sem o trabalho, o mundo não se mexe. Sem o trabalho, o mundo não avança, não muda. Nada acontece. Ela vai chegar na casa dela e vai encontrar a casa dela limpa. Ela vai ficar feliz. Ela vai ter tempo para ela mesma. Ela vai ter tempo para fazer outras coisas. É um ganha-ganha, porque eu me sinto feliz, essa pessoa se sente feliz. E eu acho que é muito necessário que a gente fale disso. Eu acho que o Faxina Boa, quando eu paro para pensar nele, ele não é sobre mim. Ele é sobre uma galera que faz um trampo que não é bem visto pela sociedade. É super necessário e ainda assim não é bem visto. E ele é importante para trazer uma visibilidade que a gente nunca teve. Então não é sobre mim, é sobre todas as pessoas que trabalham em algo que não é bem visto pela sociedade. Foda demais, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Conteúdo, mano, de qualidade. Muito bom. Verônica, muito obrigado pela tua indicação. Sigam o Faxina Boa nas redes sociais. Ó, a Verônica tem canal no YouTube. Ó, tá aqui o canal do YouTube da Verônica. Pode seguir lá. Ah, ela foi pro Podpah também. Que foda. Aqui, tá? Pode ir lá. Tem no Instagram também. Bora. Bom?